vou falar sobre as informações que o projetista precisa saber para que ele tenha o projeto dele aprovado na distribuidora. Diariamente eu recebo algumas informações dos alunos de que eles, às vezes, têm uma reprova, mas por falta de uma informação que eles não sabiam. Porque variando de distribuidora para distribuidora, algumas podem pedir algumas informações a mais e outras podem te pedir algumas informações a menos. E isso vai ser o tema que a gente vai estar falando hoje, né? Apesar de que essas informações nem sempre são tão claras assim, né? Geralmente, alguns projetistas só descobrem depois que tem um projeto reprovado. E também eu vou falar da importância de cada uma delas. Por que é importante o projetista estar sabendo, né? Por que é importante ele saber ali as informações que vêm dos módulos, dos inversores, das proteções. Então, eu quero falar tudo isso baseado em quê? Em vida real, né? Quando eu quero dizer em vida real, sobre a questão do projetista, né? Por que é que isso vai ajudar ele a quê? A manter um cliente fiel ao serviço dele e também a que ele possa estar vivendo aí dessa profissão. Então, a gente está começando a ter diversos alunos que hoje eles estão começando a viver somente da profissão de projetista fotovoltaico. Apesar de eles terem outros serviços, mas se fosse para estar somente com projetos fotovoltaicos, eles estariam super bem. Inclusive, estou até começando a fazer entrevista com alguns deles. Logo, logo, quero estar trazendo aqui para vocês, para que vocês possam aí também, beleza? E aí, pessoal, como eu falei, eu vou falar sobre as principais informações que a gente precisa ter para realizar o meu projeto, né, para que ele seja aprovado na distribuidora. Então, vamos lá começar de fato, né? Então, o que são essas informações, né? Então, para que é que eu preciso dessas informações? O que são elas? Então, são algumas informações que, tipo, alguma informação, por exemplo, os documentos do cliente, né? Então, essas informações são informações que eu preciso estar informando para a distribuidora para que tudo esteja de acordo com a norma dela. Assim também, eu vou precisar dessas informações para fazer alguns determinados cálculos. Por exemplo, um cálculo de dimensionamento. O que é que eu vou precisar, né? A primeira coisa que eu preciso para o cálculo de dimensionamento seria ali o consumo do cliente. Aí depois tem as informações solarimétricas. Então, essas informações são importantes para quê? Para a gente saber o que é que a gente está colocando no nosso projeto e também saber aí como está dimensionando os nossos sistemas. Não somente o dimensionamento de quanto vai gerar ou de quanto não vai gerar, de quanto eu preciso para bater aquela conta, mas também uns cálculos mais, como é que eu posso dizer? Os cálculos mais técnicos, beleza? Então, vamos lá. E uma coisa que acontece muito, que eu até anotei aqui, que eu acho interessante trazer, é o quê? Que as pessoas confundem essas informações. O que é que elas mais confundem, né? Ou seja, às vezes elas querem colocar algumas informações que não tem a menor necessidade, mas não faz o menor sentido. Tá? Por exemplo, uma informação que toda semana aparece aqui pra gente aqui no clube, tanto no Instagram, também quanto no WhatsApp para o suporte com os alunos, é o quê? É que tem aluno que acha que precisa da planta baixa da casa. Agora aqui eu deixo uma observação para vocês, tá? A CEMIG, em alguns projetos, ela está exigindo a planta baixa da casa. Não seria nem a planta baixa em si, né? Ela toda desenhada, mas a dimensão da casa. Tá? Então, ela está exigindo isso, mas em alguns projetos, não são em todos. Então, meio que ainda não está tão claro assim qual é o critério dela de estar querendo, esse dela da planta baixa, e dela não está querendo, né? Mas, de qualquer forma, planta baixa você não precisa estar enviando para a distribuidora. E se tiver alguma outra distribuidora que está exigindo, particularmente, eu ainda não vi, tá? Somente a CEMIG, então eu deixo essa observação para vocês, beleza? Uma outra coisa também que as pessoas acham que precisa é da planta baixa, quer dizer, do projeto elétrico da residência. Então, você não precisa enviar também o projeto elétrico da residência. Então, tem gente que acredita que porque vai fazer um projeto fotovoltaico, ele vai necessitar obrigatoriamente de ter o projeto elétrico da residência, né? Então, não é preciso você ter. Uma outra coisa também que confundem é a questão do tamanho de terreno. Então, algumas pessoas, alguns projetistas acham, né,
principalmente os iniciantes, que precisam aí ter o tamanho do terreno. E também eu já vi muita questão sobre o nome de quem está a casa, né? Então, saber de quem é a casa. Sendo que, para projetos fotovoltaicos, o que vai importar é o nome que está lá na fatura. A fatura importa mais que a casa, aí já vai mais para a questão de financiamento. Beleza? Vamos lá. E por que é importante estar sabendo as informações que é preciso para ter o projeto fotovoltaico aprovado? E por que ela é importante para o projetista? Não é somente para poder preencher os documentos da forma que a distribuidora exige. Não é somente para você, que é projetista, ou quer se tornar um projetista, para você preencher uma solicitação de acesso, fazer um memorial descritivo, fazer uns cálculos mais técnicos de proteções. Não é só para isso não, tá? Principalmente, tá, na questão de agilidade do seu serviço. Por quê? Quando você conversa ali com o cliente, às vezes uma empresa mais nova, ele sempre vai estar te perguntando, tá, quais são as informações que você precisa para estar fazendo o projeto. E aí você tem que saber. E, além do mais, isso varia muito de distribuidora para distribuidora. Eu vou tentar aqui abordar de uma forma geral o que todas exigem, né, no seu projeto, para você poder estar realizando, e também alguns mais específicos. Mas, quando você está conversando ali pela primeira vez com o cliente, ele vai te perguntar, né, tá, beleza, quais são as informações que você vai precisar? Então, esse é um questionamento que acontece muito, né? Quais as informações que você vai precisar para fazer o projeto? Lógico que vai vir uns que são padrões, né? O tamanho do projeto, quantos módulos, qual o inversor que vai ser utilizado, padrão de entrada. Então, algumas informações já são bem padrões, mas tem algumas outras informações que você precisa saber, e se você realmente precisa saber. Então, há projetistas que não sabem, não tem essa noção, não tem sequer um checklist, né, das informações que vai precisar, que é guardar tudo na cabeça. E a gente sabe que guardar tudo na cabeça não é muito bom, beleza? Por quê, né, que é importante? E aí você tendo essa agilidade, o que acontece? O cliente ele tende a ficar mais fiel com você. Por quê? Porque você já sabe o que é que você precisa, ele já te passa o que você precisa para você estar fazendo para você estar fazendo um projeto, poder estar homologando um projeto. E também você tem até agilidade, então você tem menos reprova. E se você tem menos reprova, aquele cliente que fechou com você, ele tende a ficar mais fiel. Por quê? Porque você sabe o que você está fazendo. Acontece muito, o projetista está entrando no mercado e não sabe o que ele está fazendo. Não sabe as informações que ele precisa. Aí quando tem uma reprova, onde ele vai? Corre lá para o clube elétrico. Aí, às vezes se torna aluno, às vezes não, às vezes só pergunta, poxa, eu não sabia que essa distribuidora estava exigindo isso. Pois é, ela está exigindo, né? Então, acontece bastante, tá? Pelo menos umas duas vezes na semana acontece isso. Principalmente quem vai de uma distribuidora para outra. Por exemplo, quem vai da CEMIG para a Enel. Tem algumas informações que a CEMIG não exige, que a Enel já exige. E aí, o que acontece? Tem uma reprova, e aí sempre surge o comentário, mas a distribuidora onde eu faço o projeto, ela não me exige isso, né? Pois é, mas é ela que não exige, certo? É ela que não exige, mas essa outra distribuidora está exigindo, então não adianta nem você confrontar. Então você tem que seguir o que a distribuidora ela exige, beleza? Tá. E uma outra coisa que pode acontecer, né? Que se você não souber quais são as informações que ela necessita, você vai ter reprovas na distribuidora. Reprova não é bom, não é nada legal você particularmente ficar o dia todo olhando e-mail. Não sei vocês, mas hoje eu fico olhando e-mail mesmo eu já tendo experiência. Mas todo dia eu acho que eu abro mais o e-mail do que o WhatsApp. Para quê? Para saber o que a distribuidora vai me enviar, né? Se o projeto foi aprovado ou se o projeto não foi aprovado. Algumas distribuidoras elas enviam por e-mail, tipo Equatorial. Já tem outras que você tem que ver pelo portal delas. Mas você ter um projeto reprovado não é nada legal. E se você tem um projeto reprovado, o que acontece? Você tende a perder aquele cliente que confiou em você, que você iria resolver tudo para ele, né? Isso é bem normal de acontecer. Eu já mostrei aqui, tanto em alguns episódios no Projetista Fotovoltaico, também quanto no Instagram, alguns casos que os alunos trazem para a gente, que é de que
O cliente chega até eles, vamos supor, né? O cliente chegou lá com um projeto de 10 kW de fibra. E aí ele foi e cobrou um valor de R$700. E aí o cliente achou muito caro, o projetista não baixou o preço dele, manteve, que disse, não, o meu preço é esse. E aí o cliente disse, né? Mas eu acho que faz ali para mim por R$300. Então ele vai até aquele lá e faz R$300, e o cidadão, né, o projetista aventureiro, que eu gosto de chamar, fez por R$300, ele reprovou o projeto uma vez, reprovou o projeto 2 vezes, reprovou o projeto 3 vezes, e aí o cliente não sabe mais o que fazer, o que acontece, e por ter poucos projetistas no mercado, isso é algo muito importante, você não encontra qualquer projetista fotovoltaico, ainda mais em qualquer esquina, nem os aventureiros você não acha. Mas aí o que acontece? Aí ele volta para vir falar com você. Por que ele volta? Porque ele vê que se você está cobrando aquele preço, mesmo que seja um pouco mais caro, ele sabe que você vai resolver, ainda mais se você passa confiança para ele. Né? Se você passa, não, pode deixar que essa distribuidora resolva para você e eu te entrego esse projeto em 1 semana. E eu te garanto a aprovação de primeiro. E ainda mais eu te entrego um suporte pós projeto aprovado, eu faço uma homologação para você, eu faço isso, faço aquilo. Então, assim, até me adrentei um pouco mais aqui, mas aqui entra mais uma questão de precificação de serviço e também de negociação, que vai ser um outro tema que eu posso estar falando aqui com vocês. Mas é muito importante, por quê? Porque quando o cliente vem até você, você já sabe quais são as informações que você vai pedir, que naquele momento que você fecha, você já manda o que você quer. Provavelmente, quem é mais experiente deve ter alguma listinha, né, do que vai ser preciso. Então, manda logo, vou precisar disso, beleza. E ele mandando todas as informações, você faz o projeto e ali, em 1, 2, 3 dias, você está com ele feito. Isso é, se você for mais experiente. Se você já for mais iniciante, geralmente, o projeto tende a custar até 2 semanas para quem é iniciante, tá? Tem gente que pega mais, tem gente que pega até 30 dias para fazer um projeto quando é iniciante, mas tem gente também que pega menos ali, cerca de 1 semana. Lógico que isso vai depender muito da vida de cada um, e também de qual distribuidora que você está fazendo e qual o processo que você está seguindo para poder estar fazendo esses projetos, beleza? Então, eu falei para vocês aqui por que é importante e também qual é a desvantagem que você tem de você não saber as informações que você precisa para ter o seu projeto aprovado. Quer dizer, isso mesmo, as informações que você precisa para ter o seu projeto aprovado. Então, você vê que talvez você tenha percebido isso, mas isso vai além do que somente ter o seu projeto reprovado. Você começa a perceber que ter um projeto reprovado não é tão ruim assim. Porque se você tem um projeto reprovado uma vez, às vezes foi por uma falha do cliente, que passou uma informação errada, ou às vezes foi por uma falta sua, que você talvez tenha esquecido de colocar alguma informação, alguma divergência de alguma informação. Você começa a ver que, poxa, foi assim, algo tão pequeno, e que a reprovação não é algo que vai te causar desespero, né? Agora, você perder um cliente é diferente, né? Ainda mais você perder um cliente bom. Imagina você perder um cliente que é um bom pagador, que é um cara que é fiel, que estava ali junto com você. Então, não é nada legal isso acontecer. Por quê? Por conta dessas informações, né? Mas, geralmente, quando o cliente já é fiel a você, é porque você já sabe o que é que você está fazendo. Beleza, consegui entender um pouquinho mais sobre isso, entendi as vantagens, os benefícios, por que fazer isso, por que não ter as informações também. Mas aí eu queria saber o seguinte, né? Quais são as informações que eu preciso? Tá pegando, né? Falou tanto aí, mas quais são as informações? Vou começar pelas mais básicas e depois vou me aprofundar um pouquinho mais nas técnicas, tá? E também eu vou explicar o porquê, então é muito importante. É importante você saber o porquê dessas informações. Porque tem projetista que só quer ter informação, mas não sabe por quê, porque não sabe para que vai utilizar ela. Tá? Então é isso que eu quero trazer aqui para você. Vamos lá. Então vamos lá, as informações primordiais, né? Documentos do cliente, então, o RG, o CPF. Deixa eu ver o que mais que vai ser preciso. Particularmente é isso, né? Assim, o mais, eu diria ali que o mais padrão de todos, né? E aí você vai começar a entrar nas partes mais técnicas. Que aí eu dividi em 4 etapas, né? Dividi ela em 4 etapas.
que é o quê? Que é a parte do sistema fotovoltaico, né? Quais as informações do sistema fotovoltaico que você vai precisar? Por que ele é preciso você ter essas informações? Para que você possa estar fazendo o preenchimento das documentações. Tá? Então é importante você ter. E também para que você possa estar realizando seu diagrama de uma maneira correta. Então é muito importante. Então, do sistema fotovoltaico eu dividi em 4, que foi o quê? Foram os módulos, o inversor, a string box CC e o quadro de proteção CA, ou então string box CA. Tá? Então, eu dividi nesses 4 pontos. E aí, quando a gente vem para o módulos, quais são as informações que a gente vai precisar ter nele e por quê? Vamos lá, a gente vai precisar de tensão, a gente vai precisar de corrente, a gente vai precisar da potência e também da quantidade dele. Tá, isso aí é básico. Eu sei que eu vou precisar disso. Né? Mas agora eu te pergunto, por que é que você precisa disso? Então, alguns projetistas não conseguem responder o porquê. Alguns você diz, não, é porque eu tenho que saber qual é a tensão. Não, é porque eu tenho que saber a potência dele, a quantidade que é para saber quanto é que eu gero. Será que é só para saber quanto gera? Será que você também não tem que saber como é que você vai fazer a divisão dele? Né? Se eu vou dividir em uma string, 2 strings, 3 em uma única string. Ah, mas por que eu preciso saber isso? Lá por conta do seu inversor. Que até que eu coloquei aqui, ó. Você vai precisar do inversor de tensão de entrada, vai precisar saber a quantidade de MPPT que ele tem, a quantidade de string que cada MPPT suporta e a corrente de entrada máxima do inversor e também a corrente máxima de entrada de cada MPPT. Por que é preciso saber essas informações? Para você poder, não seria nem dimensionar, mas você saber quanto de corrente você vai estar aplicando no seu inversor, né? E quanto de tensão também. Porque se você, por exemplo, se o seu inversor suporta 1000 volts, suporta 1000 volts e corrente de 20 amperes, e você coloca 2000 volts e corrente de 30 amperes, ele vai reprovar. A distribuidora ela vai fazer análise e vai reprovar. E pergunta como é que eu sei disso. Eu já tive reprova por conta disso. Não prestei muito bem atenção nas tensões do inversor, nem da corrente. No MPPT, que só suportava no máximo 2 strings, eu coloquei 4. Aí a distribuidora, quando ela mandou a reprova, ela mandou até circular, né? Então, assim, de acordo com o datasheet do inversor, só é suportado 2 strings por MPPT. Além de que a quantidade de tensão que você está aplicando em cada MPPT está muito alta pela divisão que você fez. Por favor, corrigir. Então, a gente tem reprova por conta disso. Então, é importante estar sabendo, principalmente por conta disso. Porque a gente sabe que, em série, as tensões se somam, mas as correntes se mantêm. E, em paralelo, as correntes se somam e as tensões se mantêm. Né? Então, eu falo isso porque tem diversos projetilistas que têm dúvidas em relação a isso. Tá bom? Beleza. E, além disso, do inversor, o que é que você vai precisar dele? Você vai precisar saber a tensão de saída dele e vai precisar saber também da corrente de saída dele. Por que eu vou precisar saber da tensão e por que eu vou precisar saber da corrente? E uma outra coisa também que você vai precisar é saber se ele já vem com as proteções internas. Né? Se ele já vem com os DPS ou com o disjuntor ou fusível. Geralmente ele vem com fusíveis. Porque também tem inversor que só vem com DPS. Ele não vem com fusível, nem chave seccionadora e nem disjuntor. Aí você vai ter que colocar uma proteção por fora, tá? Beleza. Tá, mas por que é importante você saber a tensão dele? É importante você saber, principalmente por conta de... Se o meu inversor ele é 220, né, monofásico, se ele é 220 monofásico, e o meu padrão de entrada for 127 monofásico, então essa conexão não vai dar muito certo. Então já começa por aí a saber o motivo da tensão. E esse é um questionamento que a gente recebe toda semana. Professor, meu inversor é monofásico 220, mas a minha tensão é 127 monofásico. O que é que eu faço? Aí você vai ter duas opções, né, do que fazer. Primeiro, ou você coloca um
transformador, para poder elevar a tensão, quer dizer, rebaixar a tensão, né, 220 para 127, ou você altera o padrão de entrada, né, no caso de monofásico para bifásico, que aí você pode fazer a conexão. Tá? No caso, o neutro vai conectar na outra fase e aí vai dar os 220. Então, pode ser feito isso. Então, por isso que eu digo para vocês que é importante saber essa informação. Porque se o teu cliente não sabe, ele só sabe que, não, o padrão lá é 127, está aqui o inversor. Por acaso, ele vai ter comprado o inversor errado. Porque quando o cliente ele manda as informações para ti, ele só manda os datasheets e manda as fotos e diz, ó, tá aí o projeto. Então, essas são as informações e faz aí. Então, é dessa forma que você recebe, tá? Então, você vai precisar saber para quê? Para passar para ele se vai ser preciso fazer a alteração no padrão de entrada ou se não vai ser preciso você fazer a alteração. E se for preciso, você informar para ele o quê? Qual vai ser o padrão, né? Se vai ser monofásico ou trifásico. Informar também para ele qual vai ser o disjuntor do padrão de entrada. Será que vai se manter o mesmo? Ou vou ter que alterar por conta da corrente de saída? Então, é importante você saber isso. Outra coisa que você sabe é a corrente de saída do seu inversor é por conta da proteção do quadro CA. Você saber qual disjuntor você vai colocar. Inclusive, hoje eu recebi de um aluno, deixa eu até abrir aqui a conversa com ele, que ele teve um projeto reprovado na Equatorial. A Equatorial é que está mais chatinho em relação a isso. Ele teve um projeto reprovado porque o disjuntor de saída do inversor dele estava superdimensionado. Eu vou até abrir aqui o projeto dele, porque no projeto dele, o que acontece? O inversor dele tem a saída de... Deixa eu só abrir aqui o projeto para eu ter a certeza, tá? O disjuntor dele não. O inversor dele tinha saída de 14,3 ampere. Tá? 14,3 ampere monofásico. E o disjuntor que ele colocou na proteção CA foi de quê? Foi um monopolato, porque é monofásico o inversor dele. Então, ele colocou um disjuntor monopolar de 25 amperes. Então, a distribuidora considerou que estava superdimensionado. Só isso foi o motivo da reprova dele. Porque, nesse caso, um inversor que iria suprir a necessidade dele seria o quê? Seria um de 20. Para esse caso dele aqui, né? A saída dele de 14,3, ele colocou um de 25. Então, a distribuidora reprovou o projeto dele por conta disso, que foi superdimensionado. Eu sei que quem mais reprova por superdimensionamento é a Equatorial. As outras distribuidoras, meio que se tiver superdimensionado, ela deixa passar. Mas a Equatorial, então se você for da Equatorial, já deixo logo até essa dica aí para você. Cuidado quando você for fazer os dimensionamentos, certo? Cuidado com os dimensionamentos que ela reprova, se for superdimensionado ou subdimensionado, tá? Beleza, então eu falei dos módulos, a importância de saber as tensões e correntes, dos inversores, de saber a importância da tensão de entrada, corrente de entrada, a potência. Falei também a importância de saber quais são as proteções que vai vir nele, ou que se tem ou se não tem. Falei também da corrente de saída, da tensão. E é muito importante você saber agora o que? A Streambox CC, né? O quadro de proteção de corrente contínua. Por que é importante? Primeiramente, para você saber se você vai precisar utilizar ou não, ou se naquele kit que foi passado para você projetar, tem ou não tem, no caso, a Streambox CC. Porque, como eu disse, alguns inversores já vêm com essa proteção, então você não é obrigatório colocar. Mas tem cliente que coloca, que prefere colocar, tem projetista que prefere colocar mesmo e já vem com essa proteção. E aí você também vai precisar saber qual é a proteção que você vai estar trabalhando. Se é um disjuntor, se é uma chave seccionadora, se é um fusível. Por que é importante? Porque se no projeto fotovoltaico você coloca que você está utilizando fusível e na hora da vistoria ela tem uma chave seccionadora, dá reprova. Tá? Me pergunta como é que eu sei disso. Então, assim, você tem que colocar tudo que está na instalação, quer dizer, tudo que está na instalação tem que estar no projeto, assim como o inverso também, né? Tudo que está no seu projeto tem que estar lá na sua instalação, tá bom?
Então, você vai precisar saber qual os equipamentos você vai estar utilizando e também saber qual DPS que você está utilizando. Lembrando que tem que ser o de classe 2. E lá na Streambox CA, no quadro de proteção CA, você vai precisar de quê? De um disjuntor de DPS. E aí o disjuntor, eu acabei de falar, que a importância dele, porque você tem que saber da corrente de saída do inversor, que é para poder dimensionar ele de maneira correta, para não ficar nem superdimensionado e nem subdimensionado. E o DPS, tá? Aqui DPS eu vejo muita gente errando e muito projeto reprovando por conta do DPS de saída. Por quê? Porque colocam, às vezes, o mesmo DPS que colocou lá na parte de proteção de corrente contínua. Estou cansado mesmo de pegar projeto para fazer análise, o projeto está todo bonito, mas na hora que chega no DPS, eu só tiro o print, mano. Poxa, por que está usando esse DPS aqui? Eu disse, não, é porque eu não sabia qual colocar e eu coloquei o mesmo da corrente contínua. Não. Volte lá no curso, assiste a aula tal. Você viu a aula? Não, professor, não vi não. Não foi, volte lá e assiste a aula. Aí, depois que vão entender qual o DPS vai ser utilizado. O DPS vai de acordo com a tensão da rede. Se for 220, usa o 275. Se for de 127, usa o 175. E 380, o de 460. Né? Beleza, pessoal? E aí, as outras informações que você vai precisar também, né? Padrão de entrada, até acabei falando aqui. Por que é importante você saber o padrão de entrada? Para saber se aquele sistema, se o padrão suporta aquele sistema que você vai estar colocando. Porque não tem como você colocar um sistema trifásico no padrão de entrada monofásico. Já me aconteceu esse tipo de pergunta, né? Uma vez um aluno lá agora eu não vou lembrar, não sei se foi do Paraná ou foi do Rio Grande do Sul, sei que foi da região sudeste ali. Ele falou assim, professor, é o seguinte, eu estou com um inversor trifásico, o meu padrão de entrada, ele é bifásico, e eu quero fazer a conexão. Meu inversor é 220 trifásico, meu padrão de entrada é bifásico 220. Só que eu não quero mudar o padrão de entrada, não. Então, o que eu estou pensando em fazer é o seguinte, é pegar as duas fases do inversor e colocar lá, né, nas outras duas fases do meu padrão de entrada e deixar a terceira fase solta. Eu fiquei, oxente, como é que isso aí vai funcionar, cara? Ele, não, professor, não sei, eu pensei que eu acho que dá pra fazer dessa forma, porque eu não quero alterar o padrão de entrada. Eu disse, não, cara, faça um negócio desse, senão seu projeto é reprovado na mesma hora. Altere o padrão de entrada, faça o que é correto, faça o que é certo, altere o padrão de entrada para trifásico e conecte o seu inversor trifásico. Né? Então, assim, a gente que está mais no meio campo, ainda mais nessa parte educacional, aparece cada tipo de pergunta que vocês nem imaginam. Mas, enfim, saber o padrão de entrada, né, o disjuntor, inclusive eu vou fazer uma aula, ou um episódio do projetista fotovoltaico, ou uma live como essa, falando só de padrão de entrada. Porque eu vi que muita gente tem dúvida extrema sobre isso. Projetista também que está no mercado, que se diz ser projetista, está no mercado e não sabe quando é que é preciso trocar o padrão de entrada. Porque, inclusive, eu considero isso uma dúvida para quem é projetista iniciante. Se você é iniciante e tem essa dúvida, eu até perdoo. Mas se você já é uma pessoa mais avançada, já tem mais de 30 projetos, 40 projetos aprovados, e não sabe onde é que vai ter que fazer uma troca de padrão de entrada, você vai ter que repensar um pouquinho mais em relação a estudar mais sobre projetos fotovoltaicos. Também porque é sério mesmo, é uma dúvida muito, assim, bem de iniciante, né? Tem dúvida que são para as pessoas mais avançadas, tem dúvidas que são para os iniciantes, para os intermediários, dependendo de cada nível que você tiver. Mas dúvida sobre troca de padrão de entrada é uma dúvida muito iniciante. Então, eu vou estar trazendo aí um conteúdo principalmente sobre padrão de entrada. Outras informações que você vai precisar também, número do poste, se você for fazer aí projetos para equatorial e para Eno, eles exigem, principalmente a Eno, se você não tiver o número do seu poste no seu projeto, ele é reprovado. Outra informação que você vai precisar, eu acabei não colocando aqui, né, na minha listazinha, mas procuração, você vai precisar fazer uma procuração lá para o seu cliente, beleza? Pessoal, então, particularmente era isso.
né, que eu queria trazer para vocês. E só mais uma coisa. Eu quero dizer só para vocês mais ou menos como é que eu organizo isso, né? Como é que eu organizo essas informações. E até uma sugestão que eu dou para vocês, que é, se vai organizar as informações como essa, faz uma lista mesmo que seja no Word ou no próprio WhatsApp. Cria um grupozinho só com você e cria ali uma lista do que você vai precisar. E coloca, né? Nome do cliente, RG do cliente, CPF do cliente, CNH do cliente, tamanho do sistema, inversor, corrente do inversor, coloca os módulos que vai precisar, datasheet dos módulos. Então, é importante você ter Stringbox, CC, qual disjuntor vai usar, tamanho, DPS, lá do lado CA, qual disjuntor que vai ser utilizado. Ah, não tem disjuntor, beleza. Então, eu vou ter que mencionar. Aí, vai ter que puxar lá do seu inversor de saída. Qual a corrente dele? Corrente é de X. Ah, beleza. Então, o meu disjuntor vai ser esse. E você dimensionar da maneira correta. A maneira que é exigido. Para quê? Para que não fique nem superdimensionado e nem subdimensionado. Beleza? Então, era isso que eu queria trazer para vocês. Tá? Teve uma questão aqui no YouTube, né? Para uma instalação de um projeto de 75 kW, instalação em solo, o que é que precisa tanto? Show, beleza. Eu falei aqui mais a questão de microgeração, né? Mas tem algumas informações também para quem é de microgeração em zona rural. O que é que você também vai precisar? De transformador, do valor do transformador. Então, lá no transformador, independente da distribuidora, você vai precisar quais são os valores lá do para-raio, da chave fusível. Você vai precisar do tamanho do transformador, qual a rede que está sendo atendida, se é 3.8, é 34,5, tá? Então, você vai precisar dessas informações do transformador. Tá bom? Então, assim, mas para uma instalação de um projeto 75, em solo, o que é que precisa tanto? Precisa dessas mesmas informações. Isso é para a aprovação do seu projeto. Então, todas essas informações que eu falei para você, você vai precisar também. Só que nesse caso você também vai precisar saber o tamanho do terreno, para saber o quê? Se o sistema, né, se a quantidade de placas que você vai colocar comporta dentro daquele terreno. Então essa aqui é uma informação que você vai precisar mais que para a distribuidora não é preciso, tá certo? Mas você vai precisar saber, no caso ali, o tamanho do terreno, mas ali já seria mais para a questão do projetista mesmo, né? O tamanho do terreno para você colocar a quantidade de módulos e saber se eles vão caber ali. Tá bom, pessoal? Então era isso aí que eu queria trazer para vocês. E fiquem atentos aí que a gente vai estar trazendo mais informações para vocês. E uma boa noite a todos.